Então, pessoal, a gente está aqui nos webinários da Sinapse, que são webinários que a gente sempre tem a honra de convidar pessoas do ramo. Nós estamos nesse ramo há muito tempo, é um ramo maravilhoso, né? Eu sou suspeito para falar, é o ramo da ciência, é o ramo do conhecimento, e é um ramo super importante, né, para toda a sociedade. E a gente sempre tem os convidados. A convidada de hoje é a doutora Lúcia Bianconi, do IBQM, Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, tá? Que, além de ser cientista, também é artista plástica, associada à Alubrate, Associação Luso-Brasileira de Psicologia Transpessoal. Também tem o certificado do Creative Mandala Program, né? E vai falar hoje com a gente sobre as mandalas terapêuticas. Então, eu passo a palavra para a doutora Lúcia, que vai poder se apresentar melhor e explicar melhor do que ela vai falar hoje. Lembrando que estamos no Setembro Amarelo, né, que é o mês dedicado à saúde mental, à prevenção da saúde mental, né, enfim, esse foco, né, na melhoria da saúde mental das pessoas e melhoria de qualidade de vida. Então, com vocês, a doutora Lúcia Bianconi, para a nossa conversa de hoje. Bom dia a todos, eu sou Lúcia Bianconi, professora do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, e eu vou falar hoje sobre as mandalas terapêuticas como aliadas da saúde mental. A ideia hoje era realmente relacionar esse mês de setembro, que é um mês em que a gente tem uma preocupação muito grande com a vida, né? Relacionar esse mês à apresentação, né? Então, como a gente vai falar em saúde mental, a ideal é pensar o que é uma saúde mental, né? A saúde mental, ela acontece com bem-estar emocional, uma boa saúde mental, com bem-estar emocional, bem-estar psicológico e bem-estar social. A saúde mental afeta muito a forma como pensamos, sentimos e agimos. Então, se alguma coisa anda errada, se a gente começa a perceber alguma coisa errada, tanto na forma de pensar, quanto na forma de sentir, quanto na forma de agir, a gente já tem que começar a se preocupar um pouco com a saúde mental, a nossa própria saúde mental, né? Porque é ela que determina como é que a gente lida com o estresse, como a gente lida com os relacionamentos, com os outros e como fazemos as nossas escolhas. Então, as doenças mentais são diversas, né? Bem recentemente, teve uma pesquisa mostrando que uma das piores doenças mentais, ou a que mais prevalece atualmente, é a ansiedade. E isso foi publicado na Lancet antes do início da pandemia. Então, quer dizer, foi publicado em 2020 com dados até 2019. Então, nem estava relacionado com a ansiedade que a gente observou durante a pandemia. E o Brasil é um dos países que está mais no alto nessa avaliação, que mostra que está altíssimo grau de ansiedade no país. Então, entre as doenças mentais, por exemplo, que a gente costuma, às vezes, achar, tem um pouco de preconceito, doença mental, sempre achando como uma coisa muito longe daquilo que a gente poderia ter, né? E de pessoas muito específicas, e a gente já tem aquela, né? As pessoas têm aquela imagem, aquela pessoa que está internada e tal. Não, doença mental, ela é muito mais comum, infelizmente, e ela pode ser um alto nível de ansiedade pode ser considerado como uma doença mental. Então, essas doenças são distúrbios, né, que variam de leves a graves e vão afetar o nosso pensamento, o nosso humor e o comportamento. Então, por isso que eu disse, se a gente já começar a perceber pensamentos repetitivos, aquela falta de foco,
começar a pensar muito no que passou ou no que vai acontecer, né, já é um sinal de que a gente tem que tomar um certo cuidado. O correto, mais saudável, é a gente viver o aqui e agora. O que passou, não adianta a gente remoer, né? Porque o que passou, passou. E o que virá, paciência, vamos esperar. Não significa que você não vai planejar seu futuro, mas a preocupação de futuro, às vezes, te tira do presente, tá certo? Então, a gente tem que ficar muito atento aos sinais de distúrbios mentais, que nem sempre, como eu falei, são doenças graves como esquizofrenia, por exemplo, e neurose, né? Mas os sinais são, por exemplo, comer muito, além do normal, ou comer muito pouco, né? Comer pouco é ruim também. Se de repente o seu corpo começar a, a fazer você comer muito mais, ou comer muito pouco, ou dormir muito, não querer levantar de manhã, sentir sono durante o dia, ter vontade de deitar, e às vezes deitar depois de um almoço e acordar só no final da tarde, ainda conseguir dormir à noite, isso é muito ruim. Ou aquelas pessoas que têm insônias longas, crônicas e que realmente atrapalham muito a vida. A gente tem que ter um sono bom para ter um dia muito bom, né? Outra coisa, as pessoas que têm sinais de que estão com algum problema mental, elas começam a se afastar dos amigos e familiares. Em geral, se um familiar percebe algum sinal, essa pessoa se afasta rapidamente desse familiar, para que não, porque é uma forma dela esconder até de si mesma, né, que ela está com algum problema, né. Se sentir com pouca energia também é um dos sinais, o desânimo, o esquecimento é um dos sinais, a falta de vontade de fazer as coisas, né, se sentir com pouca energia é quando a gente realmente não tem vontade para nada, a gente não tem vontade de sair, a gente não tem vontade de... Algumas pessoas ficam numa situação tão grave que acabam não tendo vontade de tomar um banho, por exemplo, né? Então, como é que a gente pode ajudar a manter essa saúde mental? É óbvio que a gente tem que manter uma vida equilibrada. Ah, manter uma vida equilibrada? Sim. Apesar de trabalhar muito, sim, a gente tem que tentar. Então, enquanto a gente leva a vida muito desregulada, não tem horários, não tem horário para dormir, horário para acordar. Ah, mas isso é para criança. Não, isso não é para criança. Não tem horário para almoçar, não tem horário para jantar, e acaba desregulando tudo, né? Desregulando a alimentação, desregulando tudo, né? Outra coisa é que a gente tem que inserir atividades diversificadas no dia a dia. Não é só uma atividade ou outra atividade. São coisas diferentes, cada dia faz uma coisa, procura não ser muito repetitivo, né, naquilo que está fazendo. E isso, né, praticar o autocuidado é essencial. Você pratica o autocuidado tomando os outros cuidados que eu estou comentando, então, da vida equilibrada e tudo, e inserindo atividades. Mas o autocuidado também pode ser uma reflexão, um momento em que a gente olha para o nosso interior. E nessa hora, a gente pode procurar aquela paz ou perceber que aquela paz interior não está muito presente, né? Então, a gente sugere que para o autocuidado, além de óbvio, né? Pode ser óbvio aqui. Além de ter o cuidado com a higiene pessoal, que deve se, por exemplo, a gente comenta como é que você pode, de vez em quando, fazer para você, né? O que você pode fazer para você? Por exemplo, você chega, vai tomar um banho, mas você toma um banho rápido porque tem que ir embora, aí chegou em casa, também tomou aquele banho rápido, porque tem um monte de coisa para fazer.
Então, aquele minuto que você puder, aquele dia que você puder tirar para tomar um banho, prestando atenção no seu banho, e o prestar atenção é sentir a água caindo pelo corpo, sentir o sabonete que está usando, sentir tanto o perfume quanto o sabonete na pele, perceber, se olhar, né? Se dar esse tempo, isso é um autocuidado. Então, a gente sugere, por exemplo, atividades como meditação, isso traz um foco para a respiração, por exemplo. A gente respira sem nem perceber. A hora que você para, fecha os olhos e respira, faz toda a diferença, por incrível que pareça. Práticas como o do Tai Chi Chuan é uma arte marcial, mas é também quase que uma dança. Ela é lenta, ela exige o foco, né? Caminhadas, jardinagem, andar de bicicleta, ler um livro, são todos exemplos que podem ser grandes aliados na atividades aliadas à saúde mental, mas existem muitas outras, né? Então, cada um vai se identificar com algum tipo de atividade que traz calma, tranquilidade, paz, aquele momento só seu. Então, uma pessoa tem que saber ficar sozinha sem se sentir solitária. Isso é uma premissa, vamos dizer, importante da saúde mental. Então, a necessidade de querer ficar sozinha longe de todos é péssimo, mas o saber que em alguns momentos saber ficar sozinho é realmente excelente para mostrar, é uma forma de mostrar que você tem saúde mental, né? De não ter necessidade de estar com todos, não se sentir com medo, agitado, porque está sozinho. Então, aqui, o que eu coloquei além disso, é que muito bom, é muito importante a gente ter uma boa relação corpo-mente, né? E por isso essas atividades são interessantes para a gente. Bom, as mandalas espontâneas, elas são grandes aliadas da saúde mental, isso a gente não tem nem dúvida, né? E eu vou falar um pouco sobre a mandala e o porquê que ela pode ser interessante e comentar alguns resultados de um trabalho de pesquisa que eu estou fazendo agora nesse momento. Mandala, a palavra mandala significa ao pé da letra, como dizem, círculo em sânscrito. Mas se a gente vai no dicionário de sânscrito, a palavra mandala tem 103 entradas. Então, eu li uma a uma, né, para ver por que falam que é círculo. Falam que é círculo porque, na verdade, cada uma das 103 entradas acabam se referindo ao círculo. Pode ser um círculo familiar, pode ser uma rotatória, como a gente nem sei como é que fala agora em São Paulo, eu acho que em São Paulo é rotatória. Uma rotatória, aquelas de carro, isso é uma mandala, em sânscrito. Então, existem várias outras palavras, mas o círculo a gente usa como uma forma para descrever a mandala que a gente capta num desenho. Existem vários tipos de mandalas. Existem mandalas geométricas, são lindíssimas, né? Mandalas artísticas, mandalas de pontilhismo. Então, aquelas mandalas que têm aquele rigor do desenho, as mandalas também podem ser religiosas, existem vários tipos de mandalas. A palavra mandala ainda pode ser dividida em duas outras em sânscrito, manda significando essência e lá que significa conteúdo. Isso já sugere que a mandala é muito mais do que um círculo apenas, tá certo? É aquilo que contém a essência, é a esfera da essência, é o círculo da essência. E não é à toa que Jung falava que a mandala é um círculo mágico. E o círculo? Por que o círculo? Né? O círculo tem um significado muito importante para a gente. Ele significa totalidade, não tem começo nem fim,
ele é um símbolo, uma representação da unidade, da proteção e do movimento. Ele é uma representação do self. Self é o si mesmo. A gente não tem uma tradução muito boa para self, mas poderíamos traduzir como si mesmo, né? E o si mesmo é aquilo que é a sua essência, porque na psicanálise, né, na psicologia, tanto de Jung quanto de Freud, né, na psicanálise, nós temos o consciente, o inconsciente, que todo mundo já ouviu falar, mas para Jung nós temos duas características importantes, que é o self e o ego. Então, tem gente que fala sobre a pessoa egóica, né? A pessoa não pode ser egóica, mas a pessoa tem que ter um ego fortalecido para sobreviver na sociedade. E a relação ego-self, ela vai se alterando dia a dia, depende daquilo que está acontecendo com a gente. Então, nas mandalas, a gente consegue ver essa relação. O simbolismo do círculo é muito forte para nós, porque o círculo está em todo lugar. Alguns slides têm alguma coisa em inglês, porque eu apresentei em outro lugar também. Então, ele está na Terra, né, no planeta em que vivemos. Então, a gente já tem isso, como dizia Jung, a gente já tem isso no nosso inconsciente coletivo, né? A gente sabe que a gente vive num planeta redondo, né? Nós temos dois astros que influenciam o nosso clima, né? E as nossas marés e a nossa saúde, a nossa vida em geral, né? E eles são redondos. O que a gente enxerga, pelo menos na fase da lua cheia, a gente enxerga algo redondo no céu. Nós somos formados por átomos, né? Hoje a gente sabe que os átomos têm no núcleo várias partículas subatômicas, né? E mesmo as orbitais dos elétrons, elas têm formas diferentes, mas quando a gente tem todas juntas, elas têm uma forma circular. Então, o átomo, que é a unidade da matéria, é um círculo. O óvulo é um círculo, né? Ela é uma esfera. Então, a gente já tem o óvulo impregnado na nossa inconsciência, né? No nosso inconsciente. As nossas células, várias células são esféricas, né? Essa aqui eu encontrei na Wikipédia, não, na Wikimedia Commons, e eu não consegui colar aqui o endereço deles, eu fico devendo isso para vocês, né? É uma célula neuronal, que parece uma flor. O círculo está nas frutas, a gente vê uma fruta, uma esfera, né, uma laranjinha bem redondinha, você corta, você vê o círculo no meio, na cebola, no limão, no kiwi, em várias frutas e legumes. Está nas flores também, né? Várias flores trazem o círculo, né? Uma forma circular, né? Que a gente pode ver. E uma repetição, às vezes, desse tipo no centro, que mostra o quanto a nossa natureza é perfeita, né? Os homens pré-históricos já davam muito valor para o círculo, então a gente vê o círculo em vários desenhos rupestres, né? Algumas pessoas diziam, né? Muitas pessoas diziam que esse círculo, por exemplo, poderia ser uma roda, ou um calendário. O que se sabe é que ninguém sabe exatamente o que significa, né? Mas é provavelmente um calendário. Aqui mostra, numa dessas pinturas, uma dança circular, que até hoje, aliás, hoje em dia, está super na moda, né, os cursos de danças circulares, porque eles trazem uma união entre as pessoas, os índios dançam num círculo, os sufis dançam num círculo, né, é muito bacana de ver isso também. Tem algumas pedras que a gente vê, rochas, em alguns lugares do mundo, que são
perfeitamente redondas, e não se sabe exatamente a explicação. Algumas pessoas achavam que eram extraterrestres, coisas assim, mas já existe alguma explicação para a formação desse tipo de rocha. Alguns lagos são circulares, né? Então, a gente vê que o círculo realmente está em vários lugares. E ele está principalmente no lugar onde a gente se desenvolve antes de entrar no mundo. Então, como a gente passa meses dentro de um círculo, né? No início, muito grande para a gente, muito escuro, muito longe do que está lá fora, e a gente vai tomando parte desse mundo até o final, quando já tem até um pouco uma dificuldade para se mover, coisa assim, a gente vai estar dentro de uma bola, né? Um círculo. E talvez seja. Então, ele está impregnado no nosso ser. E talvez esse seja o motivo do círculo ser tão importante para a gente e do círculo ser um símbolo de cura. E aí, eu queria entrar com vocês, falando um pouco agora das mandalas, né? A mandala é um símbolo da totalidade, assim como é o círculo. Ela é uma representação do universo. As mandalas religiosas dos hindus, elas representam o universo, né? Então, é como se dentro da mandala tudo está contido, né? Ela tem sido usada para meditação, como foco. Você pode ter uma mandala lá na frente e focar naquela mandala, e principalmente se ela for regular, e não como essa que eu desenhei, cheia de desenhos, que senão fica difícil para focar. E ela também serve para uma transformação espiritual, assim como se acreditam, os hindus acreditam, os budistas acreditam. Benny Cunningham diz que a consciência da mandala pode ter o potencial de mudar a forma como vemos a nós mesmos, nosso planeta e até nosso próprio propósito de vida. Eu poderia fazer uma correção aqui. Eu tenho. Sabe aquela história da quase certeza? Eu tenho certeza que ela pode mudar. Ela tem esse potencial de mudar a forma como vemos a nós mesmos. E isso eu posso dizer por experiência própria, tá? Então, são as mandalas espontâneas, no caso. Na psicologia, na psicoterapia, foi introduzida pelo psiquiatra e psicanalista suíço Carl Jung, que quando ele começou a desenhar mandalas, né, ele, na verdade, fez uma primeira mandala, fez esse primeiro desenho, sem ter ideia do seu significado. Foi em 1916, ele era completamente inconsciente do significado desse desenho, né, dessa primeira mandala, só que ele passou a desenhar mandalas todos os dias. E ele começou a perceber que cada mandala que ele desenhava representava aquilo que ele estava sentindo no momento. Então, em dias que ele estava bem ou feliz, a mandala tinha uma aparência, né? Eram pequenas as mandalas dele, não eram muito grandes. Ele falava que desenhava num pequeno caderno. Então, à medida que ele desenhava, ele percebia, nossa, essa mandala tem cara de como eu estava me sentindo hoje de manhã. E ele começou a perceber isso, ele diz num dos livros dele, que ele começou a perceber isso no dia que ele se irritou com uma mulher. Ele ficou profundamente irritado com uma mulher. E quando ele ficou profundamente irritado com a mulher, a mandala que saiu depois disso mostrava exatamente esse sentimento. E aí ele falou, ué, mudou. A mandala do dia anterior era uma coisa muito leve. A mandala desse dia, depois do desentendimento com a mulher, mostrou para ele que a mandala realmente estava indicando para ele o quanto, né, quer dizer, estava indicando para ele o que ele estava sentindo naquele momento. E aí ele começou a perceber que a mandala trazia mensagens do inconsciente.
né? Um inconsciente pessoal, não o coletivo, né? E aí tem uma diferença que Jung traz, que é muito interessante. Nós temos o consciente, que é isso que a gente está vivendo agora, né? Eu falando com vocês, vocês me ouvindo, eu na frente de um notebook, vocês na frente de uma tela também me ouvindo. Isso é consciente. Aquilo que eu estou falando, a palavra, é consciente, né? Mas o consciente não muda, o consciente é estático para o Jung. O que muda é o nosso inconsciente, porque o nosso inconsciente tem a capacidade do devir, é a capacidade de poder modificar, de poder se transformar e poder, então, nos transformar. Então, a linguagem que o inconsciente entende é uma imagem da imaginação, são nossos sonhos, é uma imagem da poética, é uma imagem da fantasia, mas principalmente é uma linguagem da imagem. Então, a imagem para o Jung tomou uma importância muito grande e ele trabalhou os símbolos o resto da vida dele. Então, foi muito legal isso, porque ele percebeu o quanto que uma imagem pode nos transformar e pode informar alguma coisa que está acontecendo e que o nosso inconsciente está pronto para mostrar. Ele chamou a individuação um processo que a gente precisa levar para a gente ser o que é no mundo. Então, existem etapas para a gente chegar nisso, né? Então, eu vou querer ser um indivíduo. Então, o processo tem etapas frequentemente marcadas pelos símbolos, né? Que representam os vários aspectos da psique. Então, a nossa psique tem, né, essas duas importantes esses dois conceitos importantes, né, do consciente e inconsciente. A gente pode abrir um pouco mais, mas eu tenho o self, tenho o ego, enfim, a gente tem várias coisas que a gente pode relacionar para falar sobre a individuação. Mas o fato é que, para ele, o símbolo é o mecanismo através da qual a energia se transforma. Porque ele acontece no inconsciente, é no inconsciente que a energia se transforma. O inconsciente é que é transformador. Para ele, a imagem é a ponte que integra consciente e inconsciente, produzindo realidade onde até então não se encontrava nada. Uma frase do Mad, que é um professor da UF, e que faz parte do grupo do Museu de Imagens do Inconsciente, de um grupo de estudos que eu faço parte. Então, quando ele falou isso, eu falei, nossa, isso resume exatamente o que o Jung falava. A imagem, quando é produzida pelo nosso inconsciente e que é revelada para o nosso consciente, a gente tem essa ponte que integra duas formas importantes da nossa psique. E para o Jung, a imagem vem sempre como uma força curativa. Então, a gente tem que prestar muita atenção nos símbolos que aparecem. Então, uma das formas de revelar esses símbolos é através das mandalas, né? A Anísia da Silveira, não podia deixar de citar aqui, acho que é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo, uma psiquiatra brasileira que ficou revoltada com os métodos muito agressivos de tratamento dos pacientes psiquiátricos aqui no Brasil. E aí, na década de 70, ela começou a revolucionar esse tratamento. Ela montou um ateliê de terapia ocupacional. Então, os pacientes podiam desenhar, pintar, fazer modelagens com argilas, eles podiam fazer o que eles queriam, e à medida que eles iam desenhando, ela percebia uma transformação enorme deles. Ela trouxe para o ateliê também o convívio com animais, pois ela entendia que os animais faziam parte dessa cura que os pacientes precisavam de outra forma, né? Esse quadro, por exemplo,
eu podia ter colocado a foto, mas quis colocar assim, foi desenhado por um artista plástico que ficou internado muitos anos lá no Hospital de Engenho de Dentro, né? E ele tinha esse cachorro como amigo dele, né? E ele chamava Amigo, o quadro chamava Amigo, e ele fez a partir de uma foto dele mesmo, que tiraram dele. Enfim, eram muitas, muitas, muitas produções, todos os dias, e eles muitas vezes pintavam o próprio ateliê, mostravam o próprio ateliê, mostrando que para eles, aquele local, mostrando para os profissionais que para os pacientes, todos esquizofrênicos, aquele local era muito importante, porque ele era representado nos desenhos, né? Então, ela se surpreendia toda vez que ela via os desenhos, porque ela percebia essa pulsão das imagens, né? Que vinham e que mostravam uma personalidade dos pacientes, que era uma personalidade desagregada e que ia se agregando à medida que eles iam se incorporando mais e mais e mais naqueles exercícios diários. E foram tantas imagens que criaram o Museu de Imagens do Inconsciente, em 1952, que hoje tem mais de 350 mil obras, até para acesso para estudos, análises, pesquisas, e que traz muitas mandalas. E as mandalas dos pacientes da doutora Anísia da Silveira eram espontâneas. De repente, ela começou a perceber que os pacientes faziam esses desenhos circulares, né? E ela, prestando atenção nesses desenhos, ela acabou tirando foto deles e entrou em contato com o Jung, perguntando, por acaso isso seriam mandalas, né? Ela tem a carta dela escrita toda educada, né? Ela perguntou isso assim, mas ela queria saber, por acaso isso seriam mandalas, né? Vejam só, são mandalas. Jung ficou encantado e convidou a Nise para participar de um congresso, e ela levou as mandalas para apresentação durante o congresso. Então, o Museu de Imagens do Inconsciente participou do segundo Congresso Internacional de Psiquiatria em Zurique, quando aconteceu o primeiro encontro com Jung. Então, nesse primeiro encontro, quer dizer, nesse congresso, desculpa, eles tinham duas salas ou mais, talvez, não sei, com obras de pacientes psiquiátricos. Em uma delas, tinha uma sala inteira com as mandalas dos pacientes brasileiros. Dizem, eu não tenho certeza, porque eu não vi por escrito em outros lugares, dizem que ele se ateve mais tempo nessa sala de mandalas dos brasileiros, né? Então, ele foi analisando uma a uma, comentando. Aqui falam, ele está apontando o centro. Não, ele não estava apontando o centro, ele estava apontando uma forma, o centro está mais ou menos por aqui, a mão dele se encontra no centro. Então, ele não está apontando o centro, mas ele está analisando a mandala. E, depois disso, a doutora Anise, quer dizer, nessa época, ela já foi para lá com uma bolsa do CNPq, uma bolsa de pesquisa, e ela passou um ano trabalhando com Jung e sobre os símbolos, e foi ela, então, a responsável por introduzir a psicologia analítica de Jung aqui no Brasil, na década de 50. Bom, as mandalas terapêuticas, até aí, né, com Nise da Silveira e até com John Kellogg, que é uma arteterapeuta muito importante na terapia com mandalas, né, que trabalhou na década de 70, as mandalas terapêuticas, elas estavam muito imbuídas no contexto hospitalar, psiquiátrico. Então, Nise da Silveira trabalhava com as mandalas de pacientes esquizofrênicos. John Kellogg, que eu não vou dar detalhes sobre ela trabalhava com vários tipos de pacientes psiquiátricos viciados em álcool, em drogas, com neuroses. Não citou em nenhum lugar esquizofrênicos, mas ela até, quando começou em 10 anos, ela começou a coletar mandalas desses pacientes,
e começou a relacionar com aquilo que eles sentiam, como eles estavam trabalhando, né, naquela época com material. Ela trabalhou com Stan Grof, com grupos que estavam estudando efeito de psicotrópicos também, e ela conseguiu separar mais de 11 mil mandalas, que ajeitou em pilhas e separou em 12 pilhas, mais de 11 mil mandalas. Ela conseguiu separar em 12 pilhas. E ela mostrou que existia um desenvolvimento que você podia ver nessas mandalas, mas dentro de um contexto muito hospitalar, muito de um contexto que, inclusive, ainda tem nesse livro que eu comentei com vocês, um contexto mais fora do nosso mais normal, né? Fora do hospital, né? Só que agora elas já saíram desse contexto hospitalar e elas estão ajudando muito a manter o equilíbrio emocional. Então, como é que a gente aplica essas mandalas terapêuticas? Primeiro, a gente faz uma meditação com foco na respiração, né? Então, a gente explica para a pessoa, até ensina a pessoa a respirar nessa hora, que é importante. Aí a gente faz desenho espontâneo dentro de um círculo. Vou mostrar o material daqui a pouco. A pessoa desenha e aquilo que vem na cabeça dela, né? A meditação, ela pode ser guiada. Quando a meditação é guiada, eu percebo nos desenhos, guiada eu quero dizer assim, ande por um caminho, daí veja um lago, daí não sei o quê. Eu estou dizendo para aquela pessoa o que ela vai ver, né? Então, a pessoa não está com a própria imaginação durante a meditação. Mas aí, isso pode ser refletido na mandala. E mesmo assim, mesmo esse tipo de meditação pode ajudar a gente a entender um pouco essas mandalas, como análise no setting terapêutico, que eu quero dizer. É um desenho espontâneo, sai aquilo que quiser. Depois do desenho, a gente faz o primeiro contato com a mandala. Então, a pessoa pega a mandala, né? Vou pegar uma aqui, deixa eu chamar aqui. Eu tenho uma mandala, fiz uma mandala, é um desenho espontâneo, não vou mostrar ele agora. E aí a pessoa precisa entrar em contato com a mandala, não comigo, ela não vai ficar me olhando. Ah, deixa eu ver o que eu estou vendo, peraí, né? Estou vendo aqui o que eu estou vendo. Se a pessoa está me olhando, ela está esperando que eu diga o que ela está vendo. E eu falo que não, olha para a mandala. E aí a pessoa começa, com esse contato com a mandala, ela começa a trazer os sentimentos e as emoções que aquele desenho está mostrando. Às vezes é muito difícil, às vezes nem tanto. E eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, né? Uma coisa que eu gostaria só de chamar a atenção é que esses desenhos, eles vêm do inconsciente, mas o inconsciente só vai te revelar alguma coisa quando você estiver pronto para ver, para sentir. Porque se ainda não estiver pronto, ele guarda lá direitinho para você, não se preocupe. Bom, nós usamos um papel A3 cortado em quadrado, como este, por exemplo, aqui, né, que é grande, ele tem quase 30 por 30 centímetros, né? A gente desenha o círculo a lápis, foi o melhor que eu achei aqui para desenhar para vocês, o círculo a lápis, bem leve, né? Porque fica a critério da pessoa, a pessoa tem que enxergar o círculo, mas a pessoa não precisa ter o círculo pronto, a caneta, por exemplo. Porque se ela escolher desenhar só dentro do círculo, tá bom. Se ela escolher colocar essa borda além daquele do lápis, tá bom. Se ela escolher desenhar para fora, tá bom. Não tem certo e errado. Mas cada escolha vai revelar alguma coisa para o terapeuta. A gente usa o que chamam de giz, mas não é um giz. É um pastel oleoso. E a gente não usa o seco, nem o giz de cera, nem o lápis de cor para uma terapia, porque eles o pastel seco, ele é difícil de ser passado no papel.
O lápis de cor é maravilhoso, eu adoro desenhar com lápis de cor, faço assim coisas que eu amo com lápis de cor. Mas o lápis de cor, ele traz um controle muito grande. Você está lá, pega o lápis, aí você vai começar a desenhar, aí você está pintando. É um controle, você sabe para onde vai aquela tinta, você sabe o que vai acontecer. Pastel oleoso, não. Você escorrega e sai daquilo que você estava pensando. E aí chega um outro nível de contato com o papel. Então, isso aqui é um lugar que eu organizo para os alunos que fazem as mandalas no projeto que a gente tem. A gente tem um projeto aprovado no Conselho de Ética em Pesquisa do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, que pretende demonstrar que as mandalas são bons instrumentos, boas ferramentas para a diminuição da ansiedade. Então, nós medimos a frequência cardíaca antes e depois da mandala, usamos essa escala visual antes e depois, relacionada ao nível de ansiedade, e também fazemos alguns outros testes que agora eu não vou mostrar. Mas, enfim, nós temos 3 grupos, né? Esqueci de colocar os grupos aqui, mas são 3 grupos. Eu tenho um grupo com alunos da UFRJ, do CCS, eu vou dizer, né? Do Centro de Ciências da Saúde, e agora vai entrar um grupo do Instituto de Psicologia também na análise. Temos um segundo grupo, que é de uma ONG, que atende pessoas que têm uma necessidade muito grande, tem uma falta muito grande de quase tudo, não só financeiramente falando, emocionalmente falando. Então, cada vez que a gente oferece uma conversa, oferece um abraço, oferece um acolhimento, isso é extremamente importante para eles. E o projeto com mandalas para eles foi o que deu os melhores resultados em termos de diminuição da ansiedade. E eu tenho um grupo de mulheres, que é online, que começaram fazendo certinho, mediam a frequência cardíaca, faziam escala visual, mas começam a bater papo, aí ficaram amigas, aí todo mundo esquece de viver. Eu falei, não, vamos só continuar o grupo, porque é um grupo que traz muita satisfação para mim, entendeu? Toda terça-noite eu me reúno com elas e a gente desenha uma mandala, a gente conversa, a gente analisa as mandalas dentro do possível, porque é em grupo, não é pessoal a análise, né? Quando você está em grupo, você tem que tomar muito cuidado, é outro tipo de relacionamento com o grupo e as mandalas, né? Não é a mesma coisa como quando você está sozinho com o paciente. Aqui algumas das mandalas da ONG, né, desenhadas pelo pessoal da ONG, vocês podem ver que são desenhos espontâneos, completamente diferentes uns dos outros, alguns bem densos, né, outros tentando trazer uma certa alegria, mas que traz informações super importantes do momento dessa pessoa. Aqui também, por exemplo, em que nós temos 2 estágios de mandala que são totalmente diferentes, mas temos símbolos importantes. Então, nós temos o sol e temos uma chuva aqui. Aí a chuva está aqui também, aqui a chuva tem até, a nuvem tem até relâmpago, né? Tem chuva, e tem 2 sols, tem uma árvorezinha aqui, tem uns desenhos, então a gente fica pensando, a gente tem que olhar os detalhes. Se for um paciente, você vai direto em cada um dos detalhes, em cada uma das cores que a pessoa usou, tudo isso importa, tudo isso importa. Aqui é mais uma da ONG. Aqui é um grupo de mandalas daqueles alunos que estão sendo voluntários do projeto. Então, eu tenho alunos de iniciação científica, são alunos de graduação que estão dentro do laboratório, com ou sem bolsa, né, trabalhando em um projeto de pesquisa, são alunos de mestrado e doutorado. Né, um grupo que faz pesquisa, alguém que faz pesquisa. Então, eles precisam ser de bancada, por exemplo, porque nós temos um grupo de pesquisa em educação,
e esses aí vão fazer parte de um outro grupo de análise. Então, a gente quer ver mais ou menos o que é, de repente é tudo igual, né? Provavelmente é tudo igual. Todos esses desenhos que vocês estão vendo bem diferentes foram de pessoas que tiveram uma diminuição na frequência cardíaca, se compararmos a frequência de antes e depois do desenho. Isso significa que teve uma diminuição no grau de ansiedade, tá? Agora, nós temos também um grupo de mandalas, aqui são alguns exemplos, aqui eu achatei sem querer, elas são redondinhas, tá? Eu que achatei o desenho, não tinha me dado conta disso. Um grupo de mandalas que teve um aumento da frequência cardíaca. Então, essas pessoas, nesse momento, tiveram um aumento da ansiedade e, perdão, e isso é explicado como? Na conversa, quando a pessoa tem o contato com a própria mandala, quando ela começa a falar sobre a mandala, o que ela está sentindo e tal, o que aconteceu em todos esses casos aqui é que as mandalas trouxeram uma... como é que fala? Trouxeram não a ansiedade, mas mostraram para eles o que é que estava causando ansiedade, foi muito interessante. E vocês veem que, olha, aqui tem uma paisagem, aqui tem um rosto estilizado, a pessoa diz que é um rosto e tal, aqui não sei o que a pessoa quis dizer, mas aqui tem flores, e esse aqui é um caso muito interessante, em que ele começou a usar o preto, e daí o giz pastel tem disso, quando você passa um no outro, ele começa a ficar macio, você sente macio enquanto vai passando. E foi um caso muito interessante, a conversa depois, inclusive. No grupo de mulheres, as mulheres estão separadas, é online. Já temos agora uma pessoa de menos de 50 anos, e as duas mais velhas têm 68 anos. Então, é porque estão mais ou menos na minha faixa etária, eu tenho 62 anos, eu vou chamando as pessoas que eu conheço, né? E acabei criando um grupo numa faixa etária desse tipo, não porque foi proposital. Cada uma na sua casa. E no mesmo dia, me saem essas 3 mandalas. Esta e esta são muito semelhantes, né? A gente pode ver essas divisões, e inclusive nem são retas em nenhuma das duas. As cores são semelhantes, mas a forma de aplicação não é. Só que uma terceira mandala de uma terceira pessoa traz as mesmas cores e o mesmo jeito quase de aplicar, que é forte a aplicação do pastel. Então, tudo isso é informação, para mim, informação. Tudo é informação para mim. As linhas que usam, os símbolos que usam, as cores, a forma com que você coloca, o peso que você coloca, a cor no papel, é importante para uma análise, enfim. Aqui tem mais algumas das mulheres, vocês podem ver que a imaginação corre solta e ninguém precisa saber desenhar. Então, as pessoas vão desenhando sem saber desenhar, né? A mandala pode sair fora do círculo? Pode, se você quiser, entende? E isso é uma informação. E elas tanto podem sair fora do círculo, como nem se incomodar com o círculo, nem se incomodar, como nesse caso, de reforçar o círculo, né? Então, aqui, por exemplo, parece que a mandala está flutuando, né? A sensação que dá. Então, nós fizemos, então, uma avaliação dos 3 grupos, né? E mais ou menos resumidamente, por enquanto, eles dizem que as mandalas espontâneas trazem bom humor, clareza, calma, paz e confiança. Nem todos, às vezes é 100% bom humor, mas não nos 3 grupos, às vezes é 100% a clareza, mas não em todos os grupos, mas todos esses aqui, que é isso aqui que está sem dividir, mas todos esses sentimentos e emoções que a gente tenta, mas a emoção está mais para cá, a gente vê que
os positivos são muito indicados, e os negativos eles praticamente não indicam. Ajuda também a diminuir a ansiedade, o estresse, a relaxar e ajuda no autoconhecimento. Isso é a opinião deles, né? E agora, para voltar ao início, nós estamos no Setembro Amarelo. Então, Setembro Amarelo é um mês que foi dedicado à prevenção do suicídio, ao valor da vida, porque toda vida importa. Se chama Setembro Amarelo porque foi criado a partir de um caso de um jovem que tinha um Mustang, um jovem americano que tinha um Mustang que ele tinha pintado de amarelo, e ele usou esse carro para o próprio suicídio. E a família percebeu o quanto eles, quer dizer, só depois que a família notou que não estavam percebendo nada de errado, né? Então, só depois. E aí, o só depois é tarde demais. Então, o Setembro Amarelo vai trazer essa conscientização de que toda a vida importa e que eu tenho que estar também prestando atenção no outro, e o outro também deve se autoanalisar, olhar para dentro de si, né? Eu peguei algumas frases que a gente tem sobre o Setembro Amarelo. Toda a vida importa, não desista de você, você não está sozinho, você não está sozinha, isso vai passar, acredite, né? E aí, falar é a melhor solução, é o que está nas chamadas de Setembro Amarelo. Mas e quando você não consegue falar? E quando a fala está tão difícil que você não consegue se expressar, né? Quando a fala está travada, né? O que você faz nessa hora? Você usa um recurso não verbal. E o recurso não verbal que a gente tem, eu estava até esperando, não sei se uma amiga minha, psicóloga, mandou, ela disse que... Ai, gente, muita coisa. Está aqui. Eu vou ler o que ela me falou hoje de manhã. Ela falou que pena que eu não vou poder assistir, mas eu tenho usado as mandalas nas terapias, e ela trabalha com adolescentes. E aí ela falou assim, mandala salva vidas, é lindo de ver. Várias adolescentes em risco de vida, e eu aplicava a mandala, e foi incrível como organiza a vida. Organiza, né, a psique, como organiza, né? Então ela falou isso hoje de manhã. Eu falei, puxa, né, se eu soubesse que ela tinha um exemplo assim, ela podia ter contribuído na apresentação, mas eu só leio o que ela falou, para vocês verem que sim, que em casos de adolescência, por exemplo, eu tenho usado em outros tipos de terapias, né, as mandalas, né, para conseguir lidar com a dor da perda, a mandala é importante, nossa, tem muita coisa. Então, mandala é um recurso não verbal que te ajuda a se comunicar e contar aquilo que está acontecendo no seu interior. Qualquer coisa que notarem de algum problema, a pessoa tem que procurar o Centro de Valorização da Vida. Eles atendem por chat, eles atendem pelo número 188, eles atendem por e-mail, eles têm um endereço em que você pode procurar por eles, né? Mas, em geral, a gente procura à distância, né, a pessoa que está precisando. E é extremamente importante a gente saber que existe esse apoio, né? E esse apoio realmente salva muitas vidas, né? Então, é isso. Às vezes a pessoa liga e não consegue falar, mas o fato de ter o outro lá, que ele sabe que vai ouvir, já é importante. Então, a pessoa pode ficar em silêncio durante a ligação. O fato é que a gente tem que divulgar bastante esse tipo de atendimento, né? Eu queria agradecer, então, aos meus alunos que fazem parte do projeto, Amanda Mello e o Wesley Dias, são alunos da medicina, a Escola de Talentos, que é a ONG que fica em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro, e atende mais de 1.400 pessoas no entorno
do Complexo do Alemão, e também queria agradecer a todos os outros voluntários, às mulheres, aos alunos, a pessoas que se propõem a fazer algum teste com as mandalas, que a gente está até conseguindo analisar bons dados, né, interessantes os dados, né, se vai funcionar com música, sem música, tem várias variáveis, né, que a gente está usando, como se fosse um trabalho de bancada mesmo. E claro que eu queria agradecer a todos vocês que tiveram a paciência de me ouvir. Muito obrigada. Obrigado, Lúcia. Que demais essa palestra. Nossa, eu adorei. Não sei, eu tenho certeza que muita gente gostou também, que está assistindo, gostou. A Sandra colocou um comentário que ela utilizou as mandalas na cura dela do pós-Covid. Olha, que bom, que legal. O caso dela foi bastante severo. E eu vou comentar que a minha pulsação está a 66. Estou aqui sentado. Já tive problema de ansiedade, síndrome do pânico. Ainda tenho tem coisas que me ajudam muito. Nos últimos 10 anos, eu voltei a uma atividade que eu nunca deveria ter parado, que é a música, né? Quando eu morava no Rio de Janeiro. Fui estudar flauta no Colégio Corcovado, fazia parte. Eu lembro até hoje que tinha umas moças alemãs que me davam essas aulas extra, né? E isso mudou totalmente a minha vida. E aí, uns 10 anos para trás, eu voltei quer dizer, há uns 10 anos que eu voltei a realmente pegar firme. Talvez isso tenha ajudado, mas eu estou sempre monitorando aqui a minha pulsação, né? Porque eu tenho uma condição cardiovascular boa, na verdade ótima, 12/8, se eu estou sentado, tem que ser 70, 80, mas às vezes está 100, 110 sentado, né? Aí, não, às vezes, raramente, faz muito tempo, talvez vai fazer mais de ano que eu não estou nessa, que eu tive essa coisa de ficar com a pulsação alta sentado, né? Entendi. Mas a minha pulsação agora está 65 então, eu vi a Sandra mexer muito com essa coisa das mandalas, e eu realmente gostaria, e também achei muito interessante, outra coisa para falar, essa visão de bancada, ou visão experimental que você tem, né? E achei sensacional a coisa da Nise, que realmente poderia ter sido homenageada, e vai ser homenageada, com certeza, né? Conhecer o Jung não é exatamente para qualquer um, né? Eu acho que realmente eu acho que é algo privilegiado mesmo. E eu conheci a Nise, sabia? Eu conheci eu vi uma vez, foi uma maravilha, mas eu não tinha noção de quem ela era. Então, você conheceu a Nise, então realmente mais legal ainda ter conhecido alguém que conheceu a Nise, né? E assim, gente, esse trabalho, essa palestra está aí, para quem quiser rever, está gravada, vai ficar no nosso YouTube, e o trabalho da Lúcia é um trabalho bem bacana, Lúcia, uma pergunta, para quem tiver interesse em fazer esse tipo de trabalho, né, como é que funciona? Existem grupos que fazem esse tipo de terapia com mandalas? Existe alguém que você pode recomendar para o povo aqui de São Paulo, né, os funcionários da Sinapse, a nossa audiência, que também não é só São Paulo, é Brasil inteiro, né? Eu vou encerrar aqui a minha participação aqui fazendo essa pergunta. Como é que a pessoa interessada em utilizar o poder das mandalas para a sua própria terapia pode fazer? O que esse pessoal pode fazer? Então, tem muitos arte-terapeutas que aplicam a mandala, mas o interessante é quando a pessoa, além de arte-terapeuta, ela tenha uma outra formação, como, por exemplo, de psicologia transpessoal, é ótimo,
te dá uma base, né, a psicologia transpessoal, que eu fiz também, né, uma pós-graduação nisso, te dá uma base muito boa para o trabalho com mandalas. Eu conheço uma das professoras, uma professora de um dos cursos que eu fiz, mas ela me falou que nem tem pego mais novos clientes de tanta gente. O que eu tenho feito, mas aí, como eu estou em fase de aposentadoria da UFRJ, né, eu devo levar mais um ano, alguma coisa assim, mas a intenção de aposentar é me dedicar mais ao trabalho de psicoterapeuta. Então, eu faço atendimentos online, mas eu posso perguntar para colegas de curso quem está atendendo em São Paulo e passar para vocês, tá Ah, bom? legal, Faz legal, atendimento bacana. presencial. Mas tem muita gente fazendo atendimento online, porque quando porque também depende do que a pessoa precisa, né? No caso, eu tive uma pessoa, uma paciente cliente, a gente nunca sabe bem como chamar, que ela tinha intenção de emagrecer, né? E ela estava tentando de tudo, já tinha tentado 1000 dietas, 1000 isso, 1000 aquilo. Então, eu fiz essa proposta das mandalas para ela, né? Então, a gente combinou o número de mandalas, o número de atendimentos, eu mando material para a pessoa, já mando papel cortado. Uma coisa que eu gosto de falar é por que eu corto em quadrado, porque, por exemplo, uma folha A4, a gente geralmente usa assim, né? Não usa assim, na vertical? É como a gente usa. Então, quando você olhar um desenho numa folha A4, você vai olhar para ele assim, né? A folha 3 é uma folha de desenho, então a gente olha para ela assim, tá? Ela é um retângulo. Aí você vai fazer um desenho, quando você olhar, você vai olhar no retângulo. Quando você corta um quadrado e faz desenho no quadrado, olha só o que acontece. Não importa o Ah, lado. é outra coisa, exato, não, Não não importa o importa o lado. lado. Não importa o lado. Quando você está entrando em contato com a mandala, você pode girar a mandala e perceber que está mudando o desenho. E muda muito o desenho. Eu vou mostrar uma mandala que é minha de um dia que eu não estava. Tem uma história atrás disso que eu só entendi depois que eu olhei. Mas, por exemplo, eu desenhei ela assim, tá? Aí, quando eu girei, eu vi ela assim. Olha, parece Para um bico de quem um pássaro. conhecer, é um bico, é um passarinho, tem essa cabeça bem redonda, é um bico de um passarinho, e é uma tristeza aí, né? Você sabe, André, que eu tinha criado, eu nunca gostei de passarinho em gaiola, em jaula, em jaula, né? Eu Sim. nunca quis passarinho em gaiola, mas no dia 23 de dezembro de 2018, caiu um passarinho, no dia 22 de dezembro, ele caiu de um IP muito alto que tem aqui no meu vizinho, caiu na nossa garagem aqui do prédio. E ele piou a tarde inteira, a noite inteira, o dia inteiro seguinte. Quando foi 5:30 da tarde, eu estava indo na casa de uma amiga devolver panelas, porque a gente tinha feito festa de Natal do laboratório, né? E eu não tenho panelão, né? Tem que pedir emprestado, né? Aí eu peguei o passarinho e levei para casa dela com a esperança de que a mãe dela cuidasse do passarinho. E a mãe dela não ficou com o passarinho. E eu fui ficando, eu fui ficando. Ele não conseguia aprender a voar. Eu fazia você tem que fazer uns exercícios, você põe um passarinho no dedo assim, para ele abanar a asinha e começar a criar esse, né, fortalecer esse músculo e tal. Isso eu fui fazendo em janeiro e tentando, alimentando, etc e tal. Ele ficava muito solto, mas não voava bem. Ele começava a voar e pum, caía, voava, caía. Quando foi no final de janeiro, que eu já tinha entrado em contato logo no dia com o IBAMA, com isso, com aquilo, eu recebi assim aquelas cartas acabando com a minha vida. Eu tinha que jogar o passarinho
e se ele não voasse, o problema era dele, ele ia morrer. E eu não consegui. Eu não consegui. Fica quieta. A Siri está querendo entrar na conversa. Que barato. Para, minha filha. Eu estou falando, não quero. Ela está falando do Setembro Amarelo. Agora, Siri, é tarde. Já falei. Já falamos aqui, tá? Agora ela está falando. Mas aí você enfim, cuidou do passarinho, né? Aí eu cuidei do passarinho e ele morreu tem mais ou menos um mês e meio. Né? E aí, ao mesmo tempo que era um alívio, porque ele tinha um problema neuromuscular, ele tinha convulsões, ele não era um passarinho para viver, né, na natureza. E acabei ficando com ele todos esses anos, né? E aí, quando eu virei, que eu vi aqui, eu vi o meu passarinho. Né? Não é a cor dele, mas tem o vermelho, que é interessante, tem os amarelos, tem uma carinha triste, mas o bico é dele. E eu desenhei uma coisa assim, eu não desenhei o bico. Né? Então, o quadrado é importante também, por isso que o quadrado é importante. Então, tem vários detalhes e detalhes. Enfim, alguém levantou a mão, que eu vi que teve uma resultado. Tem o pessoal do Centro de Psicoterapia Integradas. Se quiser abrir o microfone e falar, porque claro. Aqui essa pessoa falou que também atende a região de... Eu não achei o chat aqui, é Curitiba. Estou achando, estou vendo aqui. Quiser falar. Oi, eu sou a Raquel, estive numa aula com a Lúcia no domingo, no sábado, né, Lúcia? Oi, Raquel, tudo bom? Tudo bem, querida? Estou adorando você. Ai, eu trabalho há muitos anos com esse tipo de trabalho, até fui mal vista, que eu acho que Curitiba é uma cidade pequena em relação a isso. A Universidade Federal do Paraná só introduziu o Jung em 2015, então, assim, é uma luta consistente, né? Entendo. Apesar do sotaque, eu moro em Curitiba. Eu não estou conseguindo botar a minha imagem, está só o símbolo da minha empresa. Mas pelo sotaque a gente já entendeu tudo. Pelo sotaque já entendeu tudo. Você morando em Curitiba, pelo sotaque a gente já entendeu tudo, a sua trajetória. Eu com 30 anos no Rio, com 30 anos no Rio, toda carioca aqui. Olha o meu sotaque. Pois é. Agora já é. Nesse trabalho com as mandalas, Lúcia e Carlos, eu faço a integração com Viktor Frankl, que é uma ressignificação de sentido de vida. Interessante. Eu não estou que nem aquela nossa colega lá cheia de clientes, não, porque eu não anuncio o meu trabalho, porque senão eu teria muito mais trabalho e a idade já não permite tanto. Eu já vi. Agora eu vi só Raquel Castro Vilar. Já vi aqui. Isso. Já vi aqui. Já. Eu tenho um doutorado em Viktor Frankl, numa universidade argentina, e até comentei no nosso encontro de sábado, e a gente tem como é que eu posso dizer assim, um universo de coisas boas a partir do ressignificado do sentido de vida nas mandalas. Então, o efeito é imediato. Eu até vou fazer um webinar com uma pessoa aí, depois eu digo o nome, para a gente falar sobre isso. Bem interessante. Muito legal, muito legal. Bacana, Olha Lúcia, só, obrigada. Bacana. Nossa, vamos inclusive manter contato aí, Raquel. Né? O pessoal, tá todo mundo aqui interessado, o Christian, que é nosso colega aqui na empresa, também ele botou uma pergunta. Parabenizou pela palestra, gostaria de saber se é possível identificar padrões e associar a problemas psíquicos. Muito. Com certeza, sabe, Christian? É que não tem como eu apresentar. Então, por exemplo, a Raquel estava numa aula que eu dei no sábado, né, que foi uma aula de só 3h30 de uma coisa que eu venho aprendendo há anos, né? Existe um método
que, peraí, um método de análise, eu não sei, acho que é melhor nem mostrar, mas lembra que eu comentei sobre uma terapeuta, uma arte-terapeuta americana, que trabalhava em hospitais psiquiátricos, trabalhou até com Stan Grof, e ela desenvolveu um método que chama estágios arquetípicos da mandala. Então, os estágios, ela dividiu em 12 estágios, depois ela incluiu um 13º, que foi o estágio 0, no caso. Ela mostra, com padrões, por exemplo, ela conseguiu separar mais de 11 mil mandalas em 12 montes, né, em 12 pilhas. Então, isso é uma coisa incrível, né? Você conseguir perceber um padrão e relacionar com aquilo que a pessoa está sentindo. Então, existe todo um estudo sobre cores, formas, linhas, posicionamento dentro do círculo. Então, por exemplo, que foi uma coisa que eu nem comentei no sábado, porque não deu tempo. As cores relacionadas a cada um dos estágios. São 13 estágios, mas o 13º, que é o estágio 0, no caso, ele praticamente não aparece, então a gente pode considerar os 12. Tem o fato de ter a borda ou não ter, se a borda é larga, se não é, se a borda é aberta ou fechada, se você desenhou para fora ou para dentro, se você desenhou só do lado de fora, se você... que tipos de cores que você usou. E lembra... Posso voltar, né? Aqui, eu vou voltar rapidamente. Aqui. Passou. Aqui, por exemplo. Aqui a gente consegue fazer uma análise incrível de cada uma das pessoas que desenhou. E conversando com a pessoa, às vezes é bom a pessoa até fazer sozinho, principalmente numa terapia, porque mexe muito com a emoção. Quando a pessoa começa a fazer esse contato, ela chora, né? Mas eu tenho as perguntas certas para cada um dos estágios, porque eu sei o que é que estou vendo. Eu olho e falo, olha, a pessoa está passando por isso. Então, eu direciono as perguntas para aquele estágio e bate. É incrível como bate. Olha aqui, a forma ou a força com que a pessoa usa o lápis, isso faz diferença. É o mesmo, aqui não é lápis de cor, essa pessoa estava usando um giz pastel oleoso da mesma marca que esta. Essa aqui é forte, mas tem essas linhas mais fracas. Essa aqui parece que quer cobrir todo o papel, entende? Não quer deixar nada aparecendo. Então, quando a gente olha as mandalas, né? Eu, por exemplo, já sei qual é o estágio que a pessoa está. É óbvio que eu vou direcionar as perguntas numa terapia para aquele estágio. Mas, na verdade, eu não vou chegar para a pessoa e falar, olha, eu não posso fazer isso, né? Chegar e fazer... Eu até brinquei com o pessoal, falavam que a John Kellogg era tão boa que ela pegava a mandala e ela já falava blá, blá, blá. Mas aí é tipo assim, leitura de carta de tarô, né? Tá, tua mandala diz isso, diz isso, diz isso. Não pode, né? Então, a gente não pode fazer isso, porque às vezes está lá no desenho, eu estou vendo, mas a pessoa não viu, né? Então, aquilo que eu disse, o inconsciente está pronto para te mostrar. Ele te mostra. Não é uma coisa que vai ser pesada e você só vai entrar em contato mesmo se você estiver pronto para ver, entendeu? Então, sim, todos esses padrões a gente associa a problemas psicológicos e assim, tipo, que podem ser leves, né? O André comentou de síndrome do pânico, isso é muito comum, a síndrome do pânico está muito comum hoje em dia. E depois eu mando para vocês o artigo da Lancet, tá? Que fala dos problemas, de como é que está, acho que são 208 países que eles analisaram, como é que está a saúde mental das pessoas, né? Aí eu mando para a Sinapse.
Mas é isso, sim, com certeza. E é muito. Você olha e fala, nossa, eu já sei. Já Não, dá para ver. e aí você consegue, por exemplo, o fato de ter esse último desenho, né, não significa uma coisa ruim. Depende do que a pessoa está passando. Às vezes, aquilo que ela está passando dessa forma é o que precisa acontecer, entendeu? Então, tudo tem o lado bom, tudo tem o lado ruim, não tem o certo e errado, como eu falei, não tem que saber desenhar e tem que deixar vir. Mas dá sim, dá para ver. Bem bacana. Pessoal, alguma última questão? Alguém tem uma questão? Alguém quer se manifestar? Realmente tivemos aqui uma excelente webinário, excelente live. Queria agradecer mais uma vez a doutora Lúcia. Alguém quer, e também, se quiserem se manifestar depois, acredito que tudo bem. Tá, então, se não, a gente vai encerrar aqui a nossa live. Foi um prazer, Lúcia, realmente muito legal. A Daniele está agradecendo aqui, Obrigada, Daniela. né? Então, Daniele, desculpa. Daniele está agradecendo Muito e obrigada. realmente eu fiquei muito feliz com isso e esse material vai estar disponível para a gente ver, rever e acho que da nossa parte, da minha parte, da Sandra, que a gente vivenciou essa questão, eu vivenciei a questão da Sandra com as mandalas, realmente muito legais, né? E portanto, é algo no meu caso da Sandra, é algo para ficar na nossa, para a gente, né? E muito importante a questão do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é muito importante, a gente vai divulgar bastante, a gente está fazendo divulgação nas redes sociais, vamos intensificar a divulgação disso, né? Sim, Porque a sinapse acaba, né? coloquei esse slide para finalizar, dando ênfase a isso, né? É muito importante isso. Então, muito obrigada pelo convite, eu fiquei honrada por falar num assunto tão importante como esse, e estou à disposição para as dúvidas que tiverem depois, tá?